primeiro ano do ensino médio. Sou Mônica Couto, professora de Geografia. Como você sabe, estamos dividindo esse espaço no período de isolamento social para mantermos os seus estudos em dia nos temas relacionados à geografia. Nas últimas aulas, a gente vem construindo uma história sobre a matriz energética, sobre as principais fontes de energia que utilizamos no mundo moderno ao longo aí da nossa evolução histórica. E hoje a gente tem como tarefa, juntos aqui, pensar um pouquinho sobre a geopolítica do petróleo. Quando a gente fala de geopolítica, a gente está se referindo a essa organização, a esses acordos que os países estabelecem entre si, geralmente relacionado a alguma característica econômica, religiosa e até mesmo política. Então, nessa aula de hoje, o que aprenderemos juntos? Vamos reconhecer a importância do petróleo como principal fonte da matriz energética mundial e brasileira. Se você se lembra, o petróleo é a principal fonte de energia utilizada pela humanidade. No Brasil, a nossa matriz elétrica é que está associada ao uso da água, né? As quedas d'água lá, as usinas hidrelétricas, é que dão energia, a maior energia usada por nós, então, vem da matriz hidroelétrica. Mas, no geral, se a gente pensa todas as atividades econômicas brasileiras, assim como as mundiais, a base da nossa matriz também é o petróleo. Nós vamos entender como é que esse cenário atual, como é que essa geopolítica, como é que se faz essas relações em torno dessa matéria-prima tão importante que é o petróleo. E nós vamos identificar o papel do nosso país, o Brasil, dentro dessa geopolítica, né? De que lugar a narrativa do nosso país, o Brasil, é construída quando a gente pensa o petróleo. Então, para começar, mas por que o petróleo é tão importante? Inclusive, eu trouxe aqui uma amostra, né, do ouro negro, então o petróleo. E por que esse petróleo é tão importante? A gente conversou em outras aulas que o petróleo dele derivam muitos dos produtos que utilizamos. Quando a gente pensa o seu refino, do seu próprio refino, a gente consegue extrair, por exemplo, a gasolina, o óleo diesel, inclusive o utilizado nas aeronaves, né? A gente consegue extrair enxofre, nafta. Então, são vários os derivados do petróleo. E existem estudiosos e cientistas que afirmam: estaríamos na era do petróleo? Então, aqui eu trouxe uma nuvem de palavras que diz desses derivados do petróleo e de todos os recursos que são possíveis serem produzidos e utilizados por nós a partir dessa matéria-prima. Então, aqui tem exemplo: plástico, lubrificantes, a própria gasolina, o óleo diesel, alguns medicamentos, tinta, borracha. Então, é uma infinidade de produtos que a gente utiliza, que são derivados desse petróleo ou tem o petróleo na sua composição. E isso faz com que a gente consiga afirmar que estamos na era do petróleo. Mas o que é, né, que esse recurso tem de características básicas? Se a gente for retomar, a matriz, é a principal fonte energética da matriz mundial. E aí, quando a gente pensa as suas características enquanto combustível fóssil, o petróleo ele é um combustível fóssil encontrado em bacias sedimentares. Isso é importante você saber. Porque quando a gente fala de minerais metálicos, por exemplo, minério de ferro, ouro, a gente está dizendo de rochas cristalinas. Então, são remotas as chances de encontrarmos petróleo em rochas cristalinas. Então, vale a pena guardar que o petróleo é um combustível fóssil encontrado em rochas sedimentares. Como já conversamos, é um combustível fóssil poluente. A queima do petróleo emite gases que intensificam o efeito estufa. Então,
muito dessas discussões, né, o grande vilão aí do aquecimento global, a queima de combustíveis fósseis, não só do petróleo, mas também do gás natural, do carvão mineral, né? Então, é um combustível poluente, é o que a gente fala de um combustível sujo, não renovável. Se lembra? Precisou de milhões de anos da história geológica da Terra para esse petróleo ser formado. Dentro da nossa condição de seres humanos, numa escala de tempo biológica, a natureza não consegue repor esse combustível nesse nosso tempo. Então, um combustível não renovável. E um ponto muito importante, uma característica muito importante, é que o petróleo é considerado uma commodity. E o que significa isso? É uma matéria-prima negociada em bolsas de valores. É uma matéria-prima de importância internacional que o seu preço e a sua regulação comercial serão feitas em bolsas de valores. Então já fica uma dica, né? O país que possui petróleo, reservas de petróleo e as explora, é um país que pode ter algum benefício com isso, pensando que essa matéria-prima é considerada uma commodity. E como é formado o petróleo? Você deve estar aí se perguntando, né? Alguns indicativos já foram dados. Eu disse que é um combustível fóssil formado em bacias sedimentares. E uma outra pergunta: todos os países do mundo têm em seu território a presença de jazidas de petróleo? Então vamos responder a essas duas perguntas. O petróleo, então, ele é formado pela decomposição de matéria orgânica. Essa decomposição, ela pode acontecer tanto na crosta, né, no território aí, na crosta mesmo, na parte sólida do continente, quanto na porção oceânica, né, no assoalho oceânico, pode haver também a formação desse petróleo. E como é que essa formação se deu? Há milhões de anos, né, a gente sabe que a Terra possui a sua dinâmica, as questões associadas ao intemperismo, à erosão, fizeram com que sedimentos arenosos fossem depositados sobre esses organismos vivos e essa matéria orgânica. O peso disso, né, mais a pressão, lembrando que a segunda camada interna da Terra é o manto, aquela camada pastosa e quente, essa combinação fez com que essa matéria orgânica se transformasse nesse óleo aí, no caso, no petróleo. E juntamente com o petróleo, a gente sempre encontra água e gás natural. Então, um equívoco é dizer que gás natural é derivado do petróleo. Gás natural não é derivado do petróleo, é um outro tipo de combustível fóssil muito comumente encontrado nas proximidades onde você encontra o próprio petróleo. E onde é que estão essas reservas de petróleo no mundo? Então, por esse mapa aqui, vou dar enfoque a alguns países do mundo, né? Então, as reservas de petróleo têm países da América com significativa produção, e aí o maior produtor na América, que eu dei enfoque aí, que é o que está mais escuro, a Venezuela. A Rússia, a China, alguns países da África também são produtores de petróleo, Nigéria, Argélia, né, o próprio Egito, mas o nosso foco aqui são nos principais produtores e exportadores de petróleo. E eles se concentram no Oriente Médio. Então, estamos dizendo, por exemplo, da Arábia Saudita, estamos dizendo do Irã, estamos dizendo do Kuwait, que, embora seja um país bem pequenininho, é um país de grande produção desse combustível fóssil, então, o petróleo. Quem são, então, os países diretamente envolvidos nessa geopolítica do petróleo? Quando a gente falou lá no mapa, eu já dei algum indicativo. E a gente tem uma organização das nações produtoras de petróleo, que é o que a gente chama de OPEP. São os países que têm as maiores reservas e são os maiores produtores do mundo. Eles, então, se organizaram e formaram
esse grupo. A gente tem nesse grupo 14 países. Mais uma vez, vamos dar enfoque para Venezuela, para o Equador, geralmente não é cobrado na prova, mas o Equador na América também faz parte da OPEP. E vamos dar ênfase para os países do Oriente Médio que são membros da OPEP. Principalmente, então, Arábia Saudita, Kuwait, né, e o próprio Iraque. Então, os outros países do mundo que também possuem reserva de petróleo, aí você pode estar se perguntando, o Brasil, descobriram o pré-sal, né, nos anos 2000 ali, mais ou menos em 2003. É um país, né, que a gente escuta muito dizer sobre a Petrobras, o próprio Estados Unidos, México, então outros países também configuram nesse cenário, mas não configuram dentro dessa organização de membros da OPEP. E aí, ao longo da nossa aula aqui, a gente vai conversando e alinhando melhor a postura de cada um desses países. Então, quando a gente escuta a crise do petróleo, você precisa pensar que a crise do petróleo ela está sempre associada ao aumento do preço dos barris de petróleo. Então, todas essas guerras aqui, todas essas questões geopolíticas que tem fundo religioso, tem fundo territorial, mas tem também esse interesse econômico pela posição onde ocorreram, a gente vai pensar então como é que essas crises interferiram nesse aumento do preço do barril de petróleo. Os três primeiros eventos históricos aí, a criação do Estado de Israel, a nacionalização do Canal de Suez lá pelo Egito e a Guerra dos 6 Dias, que é uma guerra em resposta à criação do Estado de Israel pela ONU, elas são guerras que, de alguma medida, fizeram o valor do barril de petróleo aumentar ao longo da história. Mas vamos nos ater à guerra que está posicionada aí no centro da nossa imagem, a primeira grande crise do petróleo, a de 1973, né? A crise onde o petróleo cresceu 400%. Se o petróleo custava naquele contexto o barril, por exemplo, a $3, ele passa a 12. E por que isso acontece, né? É uma guerra chamada de Yom Kippur, né? É a guerra do perdão judaico, né, que a gente chama assim também, a guerra do perdão judaico. Então, a Síria se posiciona contra Israel, Egito e Síria se posicionam contra Israel, e os Estados Unidos, eles acabam patrocinando Israel. Lembra que Egito é um território onde você tem a produção do petróleo, domina o canal de Suez, né? Então, você tem um lugar por onde o petróleo que é produzido no Oriente Médio é exportado e é distribuído. E os Estados Unidos, ele faz esse apoio a Israel e acaba fazendo com que, em represália, em ofensiva, os países do Oriente Médio elevem o preço do petróleo. Elevem o preço do petróleo acreditando que isso vai gerar uma crise econômica nos países do mundo. Não só nos Estados Unidos, né, que é um dos grandes importadores de petróleo, mas no mundo de uma forma geral. E aí a gente vai ter outros conflitos que vão fazer com que esse valor do petróleo oscile. Então, um deles é a Revolução Iraniana, né? Na Guerra Fria, no contexto de Guerra Fria, os Estados Unidos, eles expulsam Khomeini e ele vai se exilar na Europa e o desejo dos Estados Unidos de tirar um líder religioso era fazer com que aquele país se abrisse ao capitalismo, mudasse seus hábitos, aumentasse o consumo. Khomeini, mesmo exilado, ele tem uma influência grande no país, ele consegue mandar escritos, esses escritos são divulgados. E ele volta, então, como presidente aí, né, no governo do país. E isso vai fazer com que, pensando o Irã, um grande produtor de petróleo, isso também vai impactar no preço do combustível. A Guerra do Golfo, né, um outro evento aí, pensando o Iraque, né, nesse evento, o Iraque, Saddam Hussein, ele acaba invadindo o Kuwait numa
com a alegação de que o Kuwait estava desenvolvendo artilharia pesada, quando, na verdade, o pano de fundo desse conflito era o interesse pelo petróleo, que, embora pequeno, né? Ou seja, o país é um país grande produtor e é um país que também tem saída para o Golfo. E aí, em 2003, a gente tem a guerra do Iraque, né? Quando os Estados Unidos, eles, tentando esse domínio do local onde há maior produção de petróleo, ele consegue, então, derrubar Saddam Hussein. E como é que se comporta, então, a geopolítica do petróleo 2009, 2014, 2017 até os nossos dias? Então, entre 2009 e 2014, os Estados Unidos ele entra numa extrema crise, né, econômica mesmo, e associado a isso, a gente tem muitos problemas relacionados ao petróleo. E aí os Estados Unidos, ele vai dentro desse espaço de tempo aí de aproximadamente 5 anos, ele vai fazer a busca pela extração de petróleo no próprio território norte-americano. Se você se lembrar lá no nosso mapa, Estados Unidos tem reserva, um tipo de petróleo que a gente fala oriundo do xisto betuminoso. E a OPEP, para tentar fazer frente a isso, ela vai realizar uma coisa que a gente chama de dumping, ou seja, ela vai tentar baixar o preço do barril de petróleo para fazer com que os Estados Unidos não se interessem pela exploração desse recurso. Isso não funciona. Os Estados Unidos, ele permanece com essa produção de petróleo, muito porque ele é o principal importador de petróleo no mundo, né? E em 2017, esse petróleo, ele retoma o seu preço de mercado. E em 2020, o que a gente vivencia hoje é uma queda nos preços do petróleo. Ela está associada a um problema entre Rússia e Arábia Saudita. Lembra que a Arábia Saudita é um país que produz, né, petróleo, é o maior produtor, com a Rússia. E aí eles ficam nessa tentativa, a Arábia Saudita tenta um acordo para reduzir a produção, já que a oferta está alta e a venda está baixa, a demanda está baixa, mas não consegue, então ele vai lá e reduz o preço. O coronavírus, a pandemia, é um outro fator que reduz, né, a questão da produção de petróleo, da comercialização de petróleo no mundo. Se a gente observar a gasolina, os combustíveis fósseis aí derivados do petróleo, eles baixaram muito. Qual é o papel do Brasil, então, nessa geopolítica? O Brasil, ele vai ter a descoberta, então, do pré-sal, né? Em 2003, o Brasil descobre novas áreas de exploração do petróleo. É uma possibilidade de nos tornarmos autossuficientes, mas mesmo assim a nossa importação de petróleo ainda é grande, é caro, o nosso petróleo é um petróleo mais bruto e o Brasil figura entre as grandes potências. Nas crises do petróleo, o Brasil investiu em biocombustível, você já deve ter ouvido falar no Proálcool. E a gente tem a Petrobras, essa empresa de capital misto, parte do governo, parte de ações externas. Uma curiosidade rapidinha do pré-sal, né? Então, você tem mais uma camada salina aí sobre essa camada do petróleo, então é mais difícil de perfurar, né? E aí, a Petrobras não significa que ela seja a empresa, então, que domina a exploração do petróleo, porque, se você se lembra, quando a gente fala que uma empresa é SA, ela tem ações do capital privado e do capital nacional. Aqui eu trouxe um item, né, da FUVEST, que fala um pouco do petróleo, e ele traz uma informação bem recente, né? E aí, o que ele vai dizer, né? Que em 2015, os Estados Unidos, ele vai atrás dessa extração de petróleo. Então, a afirmativa que é correta sobre o contexto que é criado dessa publicação, nesse documento que trata do combustível no mundo, é que o crescimento da produção de petróleo nos Estados Unidos elevou o país ao maior produtor mundial. E aí você deve estar pensando, isso deve alterar a geopolítica, né, do petróleo.
O petróleo, então, é a principal fonte energética do mundo. As crises do petróleo, elas estão associadas, às vezes indiretamente ao próprio recurso, mas por uma disputa de território que tem por trás o interesse, na commodity, nessa principal matéria-prima do mundo. E a descoberta do pré-sal no Brasil, embora tenha trazido essa ideia da nossa autossuficiência, ainda falta um caminho para a gente percorrer. Então, eu agradeço a sua atenção. Até a próxima aula!